pessoal, na última aula a gente falou um pouquinho sobre as leis de Newton e Newton foi o cientista que praticamente deu aí a origem, a criação ao termo força, porque ele utilizou essa palavra eh, de uma maneira muito explícita aí na teoria dele para explicar vários fenômenos físicos, né? Inclusive criando até uma matemática para poder representar as forças. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é então uma força, né? Algumas características e falar de algumas forças principais associadas à mecânica de Newton. Então, olha só, vamos começar aqui pela medida, né? Como é que a unidade de medida de uma força? Historicamente, a unidade de medida de uma força no sistema internacional foi atribuída ao nome do físico Isaac Newton. Então, por isso, a unidade de medida de forças no sistema internacional é o Newton, representado pela letra N maiúscula. Bom, quanto que vale um Newton? Só para a gente ter uma ideia dessa intensidade dessa medida Newton, né? Se você segurar uma maçã na sua mão, o peso, a força-peso da maçã na sua mão que você sente é aproximadamente 1 newton, né? Então, o peso de uma maçã ela é equivalente a aproximadamente aí 1 newton. Então, só para a gente ter uma ideia do quanto que seria ou quanto que vale essa unidade de medida newton em termos de força. O que a gente usa para medir uma força? Bom, existem vários tipos de força, mas um equipamento muito utilizado em laboratório para medir as forças, principalmente associado a forças de tração, né, é o instrumento de medida chamado de dinamômetro. O dinamômetro basicamente é um sistema de mola que, conforme você puxa, ele mexe um ponteiro sobre uma escala e ele mostra qual que é o valor da força. Ele é bem parecido com aquelas balanças de mola que ainda existe hoje em muitos lugares, em supermercados, indústrias. Bom, ele também tem um sistema parecido com a balança de mola, porém, qual que é a diferença básica entre os dois? A balança de mola tem uma escala que mostra o valor da massa do objeto que está de pendurado. Já o dinamômetro tem uma escala que mostra a força com que você está puxando aquele objeto. Então, se você pensar assim no funcionamento, os dois utilizam a mola. O que muda basicamente aí é a escala e o fato de que o dinamômetro ele pode ser calibrado para usar em praticamente qualquer direção. Já a balança de mola, ela só faz sentido de ser utilizada na vertical para poder ser aferido então o valor da massa do objeto. Se você colocá-la em outra posição, ela provavelmente vai te dar um valor errado da massa que está ali de pendurada na mola. Vamos começar aqui pela parte de força de atrito. A força de atrito é uma força que a tendência de movimento entre duas superfícies. Toda vez que você tenta empurrar um objeto sobre outra superfície, tenta arrastar, sempre vai surgir uma força tentando impedir esse movimento, que é a força de atrito. Ela depende de duas características para aumentar ou diminuir de intensidade. A primeira delas é a força normal. A força normal é a intensidade do contato dessas duas superfícies. Se você pressionar mais um objeto sobre o outro, você vai aumentar a força normal, que é essa força de contato, e isso aumenta o atrito. Outro fator é o coeficiente de atrito. Quanto maior esse coeficiente de atrito, mais intenso é o atrito entre as duas superfícies. Esse coeficiente ele é do tipo de material, se é papel, borracha, plástico ou vidro. Então, cada tipo de material vai ter um coeficiente de atrito diferente. Então, a equação para o cálculo do atrito, basta você multiplicar então o valor da força normal vezes o valor do coeficiente de atrito. Como que fica a representação dessas forças? Olha só, vamos imaginar aqui uma superfície e um objeto que está para ser arrastado sobre essa superfície. Então, superfície laranja e o objeto de verde. Então, vamos supor que tem uma força aqui, uma força F, tentando arrastar esse objeto para a direita. Então, toda vez que eu tenho uma superfície arrastando sobre a outra, surge então a força de atrito, tentando se opor a essa tendência de movimento. Então, o objeto está tentando se movimentar para a direita e a força de atrito vai puxar, né, ou tentar impedir o movimento para a esquerda. Bom,
nós vimos que a força de atrito depende da força normal, que é a força de contato entre essas superfícies. E a gente representa essa força normal com a setinha apontada para cima. Por que para cima? Se você lembrar lá da terceira lei de Newton, toda interação entre os objetos ela ocorre em pares, ou seja, ação e reação, lembra? Então, o objeto empurra a superfície também empurra o objeto. Como nesse caso a gente está falando apenas do que está acontecendo com esse objeto, a gente representa apenas então a força que a superfície faz sobre ele. Por isso a força normal a gente representa para cima, como se fosse a força que essa superfície laranja estivesse fazendo no objeto, tentando empurrar ele para cima. Bom, por que essa superfície estaria tentando empurrar ele para cima? Porque a tendência natural, no caso aqui nessa situação na horizontal, é o objeto tentar cair para baixo, né? Então, por conta disso, a superfície tenta segurar esse objeto. O que tenta fazer as coisas caírem para baixo mesmo? Isso, é a força gravitacional, força peso, né? Então, o peso tenta puxar esse objeto para baixo, mas em contrapartida a superfície não deixa ele cair porque ela está empurrando ele para cima através da força normal, que é a força de contato entre elas. Então fica aqui essas quatro forças em volta do objeto. A força F tenta puxar ele para cá, a força de atrito tenta impedir esse movimento, a força normal é a intensidade do contato entre essas duas superfícies e a força peso é o que tenta puxar o objeto para baixo. Então, só para lembrar aqui, o F é a força, o FAT é a força de atrito, o Fn é a força de contato, ou força normal, e o P é o peso do objeto. Bom, existem várias situações de posições diferentes onde a gente pode estar determinando esse valor da força de atrito e força normal. Aqui a gente vai tratar apenas da posição onde o objeto está na horizontal, que é essa situação que está representada no desenho. Para essa situação na horizontal, o valor da força normal ela tem que ser proporcional ao valor da força-peso. Por quê? Nessa situação é o peso que influencia no contato do objeto com a superfície. Quanto mais pesado, no caso, for esse objeto aqui, mais intenso vai ser o contato com a superfície. Então, para ele se manter aqui na situação de equilíbrio, a força normal tem que ser igual à força-peso. Bom, força-peso a gente já viu em outras aulas que é o valor da massa vezes a gravidade. Então, para calcular a força normal, nessa situação onde o objeto está na horizontal, basta você fazer então m vezes g, ou seja, a massa vezes a aceleração gravitacional. Bom, existem basicamente dois tipos de força de atrito. Então, olha só, vamos ver aqui cada um deles. Existe a força de atrito chamada de atrito estático. O atrito estático é a situação onde o objeto não se movimenta em relação à superfície. Então, é a situação aqui, ó, sem movimento relativo entre as superfícies. Então, uma não arrasta em relação à outra. É chamado, então, de coeficiente de atrito estático ou força de atrito estática. É aquela parte onde você tenta empurrar um objeto para se arrastar sobre a outra superfície, mas a sua força não é suficiente para que ele comece a se mover. Então, ele permanece parado. Então, nessa situação, a gente diz que ele está em atrito estático. Já no atrito dinâmico, é quando o objeto começa a se arrastar sobre a superfície. Então, você tem uma força suficiente para começar a arrastar o objeto. Então, a gente diz que ele entra em atrito dinâmico. É quando existe um movimento e um começa a se arrastar sobre o outro. E a gente coloca, então, nessa parte o coeficiente de atrito dinâmico. Então, são dois tipos de atrito que existe. O atrito estático, onde não tem movimento, e o atrito dinâmico, onde o objeto se movimenta. O atrito estático, ele é sempre maior do que o atrito dinâmico. Isso aqui na prática, talvez você consiga até observar. Quando você tenta empurrar alguma coisa, ela está inicialmente parada, e daí você começa a aplicar força para tentar movimentar ela. E você precisa fazer, dependendo do objeto, uma força muito grande para ele começar a se movimentar. Então, nessa situação de ele estar parado ainda, você faz muita força para tirar esse objeto do lugar. Mas quando o objeto começa a arrastar, não sei se você consegue perceber, tenta empurrar aí o seu caderno, ou a mesa, ou a cadeira, mas quando você começa a arrastar, você nota que você faz menos força ou menos esforço para manter esse objeto em movimento, porque ele entra então em atrito dinâmico. Então, tirar o objeto do atrito estático e colocar o atrito dinâmico, né? Então essa parte do atrito estático
é muito mais intensa do que o atrito dinâmico. Ou seja, é mais difícil você tirar o objeto da situação de repouso do que manter ele em movimento, por conta desse fenômeno do atrito estático e o atrito dinâmico. Então, vamos gravar aí. Existe o atrito estático, que o objeto não se mexe, o atrito dinâmico, que é onde ele se mexe. E sempre o atrito estático é maior que o atrito dinâmico, ou seja, é mais fácil você manter o objeto em movimento do que você colocar ele em movimento. Estático podem causar alguma confusão em algumas situações práticas. Olha só, se eu perguntar assim, qual é o tipo de atrito que é utilizado pelo pneu do carro para ele poder se movimentar? Como se trata da palavra movimento, provavelmente algumas pessoas diriam, é o atrito dinâmico. Mas muito cuidado com o conceito que nós vimos. O atrito, para ser dinâmico ou estático, depende do movimento entre as superfícies, ou seja, o fato de uma deslizar sobre a outra. Para o carro conseguir se deslocar, é necessário que o pneu empurre o asfalto para trás. Para isso, ele não pode deslizar sobre o asfalto. Então, o que o pneu utiliza para movimentar o carro é o atrito estático. O pneu ele não pode derrapar ou deslizar sobre a superfície para poder conseguir movimentar o carro. Então, o que faz ele andar para frente é o atrito estático. E para manter ele em atrito estático, existe todo um estudo para poder desenvolver pneus cada vez melhores, com maior aderência, melhor atrito com o solo, para poder manter o carro nesse atrito estático. Isso é importante não só para o carro se movimentar para frente e para trás, mas também para conseguir fazer curvas. Outra coisa importante são as ranhuras que existem no pneu. Essas ranhuras servem para dissipar a água quando ele está num terreno que está molhado, e serve então para tentar evitar que ocorra a aquaplanagem, para que a água fique entre o pneu e a superfície e diminua então o atrito estático. Então, quando o carro está se movimentando, ele está conseguindo empurrar o asfalto para trás ou o chão para trás, tendo esse contato, ele está em atrito estático. Agora, numa situação onde ele perde esse atrito e começa a arrastar, aí sim ele entra em atrito dinâmico. E olha só, lembra que nós vimos que o atrito dinâmico ele é menor do que o atrito estático? Pois é, então quando o carro é frenado de maneira que o pneu arrasta, essa força de atrito é muito menor do que se o carro for frenado ou freado sem que o pneu derrape sobre o asfalto. Então, frear o carro com o pneu arrastando faz o carro se deslocar muito mais do que se você frear o carro com o pneu sem ele arrastar. Bom, para isso existe já hoje em dia o freio chamado de freio ABS. O freio ABS é justamente um sistema eletrônico que controla toda a frenagem, a rotação do pneu, para que mesmo numa situação crítica onde o motorista aperte com grande intensidade o pedal do freio, ele não deixa que o pneu trave totalmente a ponto de arrastar o pneu no asfalto. Isso faz com que a frenagem fique muito melhor, porque ele mantém o carro em atrito estático, para poder fazer com que o carro pare numa distância menor. A mesma coisa tem alguns veículos que tem algum sistema também de soldo de embreagem automático, que mesmo você pisando forte no acelerador, ele não deixa o carro derrapar, patinar o pneu, para manter o pneu em atrito estático, ou seja, ele não deixa o carro fazer aquele efeito da patinagem, para que o carro possa sair com um atrito maior e conseguir se deslocar mais. Esse último ele é menos comum em alguns carros, ele é um sistema bem novo, mas nos carros, a maioria dos carros hoje em dia já saem com o sistema ABS de freios, com essa parte aí de frenar o pneu sem deixar com que ele derrape no asfalto. Então o motorista pode pisar bruscamente no freio, que o carro não vai travar totalmente a roda a ponto de colocar o carro em atrito estático, em atrito dinâmico. E nós também utilizamos isso, para caminhar. A gente precisa do atrito estático, para empurrar o chão para trás e a gente se deslocar para frente. O pé não pode arrastar no solo. Então, para ele não arrastar, é necessário o atrito estático. Então, cuidado aí para não confundir os dois conceitos. Estático ou dinâmico tem a ver com o movimento relativo entre as superfícies. Para a força de tração.
se você pensar em carros, veículos, caminhonetes, a força de tração normalmente pode estar ligada a um conceito popular, que é a roda do veículo, que é responsável por fazer o veículo se movimentar, né, que está engrenado ali ao sistema de força, né, do motor. Mas a tração, o conceito de tração na física tem a ver com uma força que é utilizada para puxar as coisas, por exemplo, utilizando cabos, cordas e fios. Então, a força que aparece num cabo ou num fio para puxar alguma coisa, a gente chama de força de tração. Ou também, sinônimos, né? Força tensora ou força de tensão. Então, força tensora, força de tensão, tração, é essa força que aparece em cabos e fios para puxar alguma coisa. Bom, essa força ela sempre tem a mesma direção do fio. Então, para qual lado qualquer que o fio esteja, vai estar atuando essa força sempre com a mesma intensidade. Então, por exemplo, em algum objeto pendurado por um cabo, situações onde um objeto esteja sendo arrastado pelo outro, ou situações em dois objetos pendurado através de uma roldana. Então, a gente vai ver essas situações, como é que fica o cálculo dessa força de tração para essas situações aqui, olha só. Então, para essa situação onde o objeto está pendurado por um cabo, se você observar aqui, para ele ficar estável, o valor da força que puxa ele para cima tem que ser no mínimo igual ao valor da força que puxa para baixo. Nesse caso, a força que puxa para baixo é a força peso, é a força da gravidade que puxa os objetos para baixo. Então, para essas duas coisas serem iguais, o valor da tensão, da tração, tem que ser igual ao peso. E peso é o valor da massa vezes o valor da gravidade. Então, T é o valor da tensão, M é o valor da massa e G é a aceleração gravitacional, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Agora a situação de uma força que puxa um objeto B e esse objeto B tem um cabo que está puxando um segundo objeto, que é o objeto A. Então, olha só, como é que fica o cálculo da força de tensão aqui? Bom, esses dois objetos estão sobre uma superfície com atrito. Então, o atrito desses dois corpos vai influenciar na tração, na força que vai ser utilizada, né? Mas a tensão no cabo vai ser influenciada mais pelo objeto A, porque perceba que o cabo ele está preso no objeto B, mas é as forças que atuam no objeto A que podem fazer com que ele seja puxado para trás, por exemplo. Então, olha só, a tensão que vai atuar aqui no cabo, a gente pode associar da seguinte forma. Em uma situação onde esse sistema esteja se movendo com aceleração constante, né? Então essa força F aqui está puxando todo mundo, eles estão se arrastando, aumentando a velocidade. A força de tensão que vai atuar nesse cabo, ela é a soma da força de atrito sobre o corpo A. Quanto maior for o atrito sobre o corpo A, maior vai ser a tensão aqui no cabo. Por quê? Porque quanto mais atrito aqui, mais esse corpo A tende a não se mover, então o cabo ele tem que suportar uma tensão maior. Mais a aceleração a qual esse objeto está submetido, ou seja, a força que esse sistema está sendo submetido associado ao corpo A. Então, é a massa de A vezes a aceleração a qual o sistema está sendo submetido. Então, quanto mais rápido a gente puxar esse objeto aqui, maior também vai ser a tensão aqui nesse cabo. Então, essa é a maneira de a gente calcular a tensão para essa situação aqui de aceleração constante. Bom, é possível determinar também o valor dessa força, né? Por exemplo, vamos supor que você quer saber qual que é a força que eu tenho que manter puxando aqui para manter esse troço sendo arrastado com aceleração constante. Então, basta você somar então, aqui ó, conforme a equação, o valor dessa força você vai somar as duas forças de atrito do corpo A e do corpo B, mais a força a qual o sistema está submetido, que é a soma das duas massas vezes a aceleração. Então, não há necessidade de gravar essas equações, tá? Conforme os exercícios a gente vai estar utilizando elas. Mas só para você ver então que é a maneira da gente calcular a tensão para essa situação de aceleração diferente de zero e de calcular a força que está sendo puxando o sistema inteiro para também a mesma situação da aceleração diferente de zero. Agora, a situação onde você tem dois objetos e um deles está pendurado através de uma roldana, né? Esse sistema aqui onde a corda passa
por essa rodinha aqui, a gente chama de roldana. Então, o que acontece? O corpo A ele está sustentando o corpo B, né? E o que pode manter esse sistema em equilíbrio é justamente a força de atrito que tem aqui entre o corpo A e a superfície. Porque se você observar aqui, ó, o corpo B está sendo puxado para baixo pela força peso do corpo B. Então, quando ele tende a ir para baixo, a única coisa que mantém ele para cima é a tensão do cabo, a tensão desse cabo aqui, que é a mesma desse outro lado. Então, essa tensão ela vai tentar puxar o corpo A para cá. O que pode impedir esse corpo A de vir para cá? Alguma força que puxa na direção contrária, que seria a força de atrito. Bom, vamos imaginar aqui uma situação onde esse sistema está sem aceleração, ou seja, imagine uma situação de equilíbrio para manter esse negócio sem aceleração. Então, qual que seria então a tensão e as forças que a gente poderia calcular aqui para manter esse negócio sem aceleração? Então, olha só, a força de atrito no corpo A ela tem que ser igual a essa tração aqui para manter o corpo A em equilíbrio, como se fosse o cabo de guerra. O que puxa para a esquerda tem que ser igual ao que está puxando para a direita. Então, a força de atrito do A tem que ser igual à tração. Bom, essa tração ela é a mesma aqui, ó, que está puxando o corpo B para cima. Então, novamente, para manter esse equilíbrio, essa tração tem que ser igual ao peso do corpo B. Então, juntando essas duas coisas aqui na equação, a gente tem que a força de atrito do corpo A é igual à massa de B vezes a gravidade, né? Ou seja, por que aqui a gravidade? Porque a gente está falando nessa parte aqui do peso do corpo B, né? Porque é ele que está puxando esse sistema para cá. Então, se for pedido aí para calcular o valor dessa força de atrito, basta fazer a massa de B vezes o G. Agora, por último, vamos falar sobre a força da gravidade. Bom, de maneira bem simples, a gente pode definir como a atração entre massas. Ou seja, tudo que tem massa possui essa força de atração gravitacional, chamada força da gravidade. Bom, o que tem massa? Praticamente nós. Então, tudo tem gravidade? Tem. Todas as coisas força gravitacional tentando atrair. É claro que isso depende da quantidade de massa. Ao nosso redor, inclusive nossos corpos, a quantidade de massa ela é muito pequena para a gente conseguir perceber essa força de atração gravitacional. A gente só consegue perceber isso quando a quantidade de massa é muito grande, por exemplo, do tamanho do planeta Terra. Então a gente só consegue perceber essa força gravitacional do Terra por conta que a massa dele é muito maior do que a nossa massa dos nossos corpos ou das coisas que estão ao nosso redor. Mas tudo que tem massa tem gravidade. Essa força gravitacional é comumente chamada de força-peso. Então, força gravitacional e força-peso são a mesma coisa. Aliás, a palavra peso sozinha muitas vezes é utilizada para simbolizar a força-peso. Então, muito cuidado. Peso é uma força. Peso é um tipo de força que é a força gravitacional. E dependendo da onde que você está, o tipo de força gravitacional do local que você está, o peso ele pode ter valor diferente. Então olha só que bacana, a mesma massa pode ter peso diferente. Por quê? Porque essa força ela depende da aceleração gravitacional a qual você está sendo submetido. Por exemplo, aqui na Terra, na altitude que a gente vive, o valor da aceleração é de aproximadamente 9,80 metros por segundo ao quadrado. E nas nossas continhas a gente aproxima ele para 10, para facilitar um pouquinho as contas, mas ele é um valor bem quebradinho assim mesmo, 9, 8, 1, então conforme até o local da Terra ou a altura, ele pode mudar. Mas então, conforme o local, por exemplo, se a gente estivesse em outro planeta ou na Lua, em um local diferente daqui da onde a gente costuma viver, por exemplo, na nossa altitude, onde a gente vive no planeta Terra, esse valor de gravidade seria diferente. Como ele seria diferente, o peso, ou a força-peso também seria diferente, mudaria a força gravitacional. Então, olha só, se você imaginar aqui nesse desenho, ó, você tem um camarada aqui em cima e outro aqui embaixo, e um na esquerda e outro na direita. Então, todos eles estão sendo atraídos para o centro do planeta Terra. Então, isso aqui é um conceito bem importante, porque muitas vezes, quando a gente fala assim, o objeto ele cai para onde? Ele cai para baixo, né?
Mas se você olhar aqui no mapinha, onde que é o embaixo, aonde que é o em cima? Será que o norte e o embaixo é no sul? Se esse cara do sul soltar um objeto, ele vai cair para onde? Na direção. Se esse cara do norte soltar um objeto, ele vai cair para onde? Na direção sul. E aí, qual que é o para baixo? Muito cuidado com esse conceito. O para baixo e o para cima no espaço, ele não existe de fato. O que existe, na verdade, é a direção da força gravitacional. Então, as coisas caem na direção da onde a força gravitacional puxa. No caso aqui, elas caem apontadas na direção do centro do planeta Terra. Puxa em direção ao planeta Terra. Então, esse seria o para baixo. Para baixo é na direção do planeta Terra. Então, por exemplo, esse carinha aqui da direita soltaria um objeto e ele iria nessa direção aqui, o centro do planeta. Da esquerda, a mesma coisa, para o centro do planeta. Então, não seria o para baixo no sentido de ser de leste a oeste ou de oeste para leste, mas sim no centro do planeta Terra. Então, esse que seria o para baixo. Então, cada lugar que a gente vai, por exemplo, se a gente tivesse a oportunidade de estar, por exemplo, na Lua, lá as coisas também cairiam para onde? Para onde tivesse a gravidade apontando mais forte. No caso, mais perto da Lua, cairia para o lado da Lua. Como a massa da Lua é menor, o valor da força-peso lá é menor. Então, os nossos corpos lá pesam menos do que pesam aqui na Terra. Muito cuidado para não confundir isso. É menos peso, mas não é menos massa. E é ela também que influencia, né? A gente viu ali, ó, na normal, na força de contato entre os objetos, se mantém tendendo a cair por conta dessa força gravitacional. Bom, como é que a gente calcula isso? A gente já viu em algumas outras situações. A força-peso, ou a força gravitacional, é simplesmente a multiplicação da massa pela constante gravitacional, que é o g. Lembrando que g a gente aproxima nas nossas contas para 10. Então, o peso é uma força medida em newtons, m é a massa medida em quilogramas, g é a aceleração gravitacional.